Olá! Bem-vindos ao nosso episódio de podcast. Alessandra, você está Uhul! feliz? Eu tô feliz, e tu? Eu também estou feliz nessa segunda-feira chuvosa que a gente está gravando, né? Lembre-se que É, nada acontece em tempo real, muitas vezes, né? A gente tem um tempo não. aí anterior às coisas. Então, a gente está gravando esse podcast aí numa segunda-feira chuvosa. E a gente tem uma convidada especial hoje, né, Ali? Temos, isso mesmo, uma convidada especialíssima, até porque falamos que no nosso podcast teríamos convidadas para trazer temas importantes, relevantes, com muito significado, de temas que a gente sabe que quem nos escuta tem interesse também, não poderia ser diferente, né? Esse tema, inclusive, é um tema daqueles assim que não vale só um podcast, né, Ali? Porque Não. um podcast, assim, que é um período curto, a gente vai só Ai, provocar as pessoas a terem mais exato. vontade de escutar a nossa convidada. Então, eu já vou apresentar ela, Alessandra. Vamos lá, vamos Que lá. rufem os tambores, que soem os clariens. Estamos aqui, queridos, com Ah, Gorete Pereira. Gorete é uma Olá! facilitadora hoje de comunicação não violenta e está vindo aqui para falar um pouco sobre esse tema, mas ela contou uma história antes aqui para gente bem bacana. Dá um oi aí, Gorete. Olá, gente querida, uma alegria, uma honra, também um pouquinho, né, de ansiedade muito natural. Afinal de contas, é meu primeiro podcast, então eu estou muito feliz, muito grata, né? A gratidão é algo que permeia demais a minha vida. Muito grata por esse momento de poder compartilhar com vocês o quanto a comunicação não violenta qualificou as minhas relações, me deu novos olhares. E quando a gente tem esse despertar, a gente sabe, né, que a gente não pode querer que todo mundo tenha, mas a gente tenta fazer a nossa parte dizendo o quanto foi importante para nós e que cada um veja se faz ou se não faz sentido para si mesmo, Exato. né? Que é uma caminhada muito única, né? Cada um tem o seu despertar e eu respeito muito essa caminhada também. Ah. Perfeito! Gorete estava contando aqui nos bastidores, né, ali uma carreira jurídica e gigantesca, né, Não, eu antes desse falei, movimento. vamos já gravar, Exato. não A podemos gente, perder. a gente tem que começar, assim, fazer essas gravações quando o convidado entra, porque tem tanta coisa bacana que acontece nos bastidores, né? E a Gorete estava comentando aqui com a gente, mas contando, né, ali que a gente chegou na Gorete através do Luciano, né? Lu, um beijo, Ah, querido! Sempre Querido nos querido Luciano Lu, fazendo, Steffen, sempre nos sigam fazendo ele também, conexões. né? Exatamente, a gente sempre contribui aí para que o Lu também tenha essa mesma visualização, essa mesma percepção aí para o público dele. E quando eu vi que a Gorete falava sobre CNV, eu pensei, que bacana, né? Porque a gente gosta muito desse assunto aqui, a gente estuda muito sobre esse assunto aqui, mas é aquele tipo de estudo que nunca termina, né? Parece que quanto mais tu lê sobre, mais oportunidade tu tem de ampliar conhecimento, e a gente está sempre agregando. Então, eu quero que a Gorete conte um pouquinho aí, faça uma introdução de quem é ela aqui, para os nossos ouvintes, né, para eles terem a oportunidade de se conectar com a pessoa da Gorete, para depois a gente falar sobre CNV. Faz uma introdução aí, Gorete, sobre a tua história, como é que tu chega em CNV? tá bom, muito legal, porque assim, eu venho de uma carreira jurídica, trabalhei por 32 anos no Tribunal de Contas aqui do Estado, como auditora pública, onde por mais de 12 anos eu exerci vários cargos de liderança e de chefia aqui, já de uma maneira, hoje eu vejo muito intuitiva, né, justamente porque adoro pessoas, a conexão é algo muito importante para mim, já conseguia fazer aquilo que hoje, né, eu estudo na comunicação não violenta, e num determinado momento também, em razão de ter 3 filhos, assim, numa ordem muito próxima um do outro, não está conseguindo dar conta, viajar, fazer palestras pelo interior, todos os encargos que uma liderança comporta, e já pensando hoje, entendendo mais, né, de que num determinado momento da vida as necessidades elas passam a andar juntas, e as escolhas são muito necessárias e muito importantes, mas o importante é que a gente esteja sempre com muita consciência do que é importante para que a gente possa, sim, tomar escolhas mais conscientes. E eu fiz, num determinado momento da minha vida, essa escolha, né,
pela maternidade, embora todo esse trabalho de chefia fosse a minha paixão, porque, como eu já compartilhei, eu sou apaixonada por pessoas, os processos é só meio para mim, eu gosto das pessoas. Então, eu acabei saindo desses cargos, acabei indo para um trabalho de assessoria jurídica, que atendia muitas necessidades minhas de conhecimento, de valorização, contribuição e, fundamentalmente, de conexão, porque eu tive, como eu compartilhei com vocês, 2 chefes muito inspiradores. Ai, que delícia! Chefes, isso é bom demais. Tão bons que passou o meu tempo e eu continuei no tribunal. Olha, que coisa linda! Quando eu fechei... Olha, não é todo mundo que pode falar disso, né, Eliane? Olha, verdade. E olha que coisa interessante, né? Como o meu chefe tinha muita presença, ele sabia que eu gostava de pessoas. Então, no meu trabalho, ele me colocava no desenvolvimento desses meus talentos. Eu recepcionava os agentes políticos, eu conversava sobre os processos, eu ouvia as partes, eu atendia, chegou alguém para atender, passa a Gorete. Por quê? Porque era isso que eu gostava. O processo, para mim, ele ficava um pouco de lado. Eu gosto de pessoas, eu gosto da troca, né? Então, foi maravilhoso. E, paralelo a isso, eu sempre sou uma pessoa muito espiritualizada, fiz um estudo mais especialmente da doutrina espírita, já fazia um trabalho voluntário, e, ao mesmo tempo, começou a gritar mais forte a necessidade de propósito. A necessidade veio, né? Então, um dia eu me lembro muito bem, eu olhei pela janela e pensei assim, o que eu estou contribuindo aqui? O que eu estou fazendo a diferença? Claro que eu fazia, atendendo as partes. Eu sempre acho que a gente sempre faz. Tudo que a gente faz é muito importante. Mas eu queria mais. Aquilo veio mais forte. Então, eu pedi a minha aposentadoria com a ideia de começar o trabalho voluntário, né? Como eu já sou facilitadora na Casa Espírita, e trabalhar por esse viés e ampliar esse meu leque. Contudo, né, nós todos, também estudar psicologia positiva, e quero também compartilhar depois na sequência, saber de vocês sobre tudo isso, porque é um trabalho que comunga total, anda de braços, né, com a comunicação não violenta. Eu quero agregar esse meu trabalho, com certeza. E aí, então, veio a pandemia, né, gente? E aí, vocês imaginem, né, uma casa em que somos 3 filhos, tem a nora, mais os 2 genros da época, né, que não são permanentes, mas são muito presentes, mais uma mãe de 90 anos, que eu até então não sabia pedir apoio, né, só fui aprender depois, era super filha, aqueles padrões, né? Mais o marido, mais a ausência de alguém tão importante na casa da gente, né, que é a pessoa que cuida da gente com todo o carinho e amor. Eu sempre valorizei, eu não precisei perder para valorizar a Suzana, que está comigo há 25 anos, que é mãe dos meus filhos, é minha parceira de vida, mas ela também foi afastada, né, em preservação a ela também. Então, foi o que eu comentei com vocês. 100% presença física, 0% conexão, um caos, né? Embora sejamos uma família, né, com um bom nível de relacionamento, muito bom, né, com todos os nossos incômodos, porque família margarina não existe, né? Mas, assim, a CNV, ela entrou pela necessidade. Tipo, a minha irmã me disse, olha, eu acho que ia ser bem legal tu conhecer a comunicação não violenta. Aí eu, como assim? Eu não sou violenta. Isso? Por que eu vou conhecer a comunicação não violenta? Então, eu sempre gosto de começar a falar sobre isso, porque esse nome, talvez, por muito tempo, tenha me afastado de um estudo que é limite. Né? Eu acho que talvez aconteça isso um pouco com a psicologia positiva, que as pessoas pensam só pensar positivo, enfim, tem todo um... Verdade. Né? Tem toda aquela ideia da literalidade do nome e a falta de compreensão do que efetivamente ele representa. Perfeito. E aí eu comecei, efetivamente, a minha formação com o Isvem Fromlich e a Carolina Cassiano, e, literalmente, eu fui picada pela comunicação não violenta. Basicamente, na palestra referente ao poder da vulnerabilidade, porque ali aquilo me tocou de uma forma, e eu pensei que, a partir dali, aí eu passei a ser a seguidora da Brené Brown, hoje, imagina, né? E todo esse ensinamento, todo esse aprendizado, e passei a me qualificar tanto com o Isvem e a Carolina Cassiano, quanto com a Carolina Nalon, né, que também tem todo um grupo aí de formação. E passei a usar também no meu trabalho espiritual a comunicação não violenta, e efetivamente ela qualificou demais as minhas relações pessoais.
né? Então, ela... Por que isso? Porque Marshall Rosenberg, que foi quem estruturou a comunicação não violenta, ao examinar já na sua experiência clínica, por que pessoas... Porque todos nós temos naturalmente, a nossa natureza, ela é compassiva. Então, nós somos distraídos, a gente vai esquecendo disso, né? A vida é muito corrida, o tempo passa rápido. E o Marshall ficou intrigado porque aquelas pessoas de referência, os pacifistas, por que eles, mesmo submetidos à violência, eles continuavam com aquela natureza compassiva. E ele ficou muito impressionado com o impacto da linguagem nas nossas relações. E aí eu acho bem legal a gente conversar assim, essa linguagem não é só sobre, é também sobre falar, sobre escutar, que a gente também não sabe, mas é a linguagem, né? A linguagem não verbal. Mais de 70% da nossa linguagem ela é não verbal. E como a gente não tem presença quando a gente usa o tá tudo bem, porque a gente faz isso, oi, tudo bem com você, né? Quem não começa hoje uma conversa, né? Mas como a gente não está muito atento, a pessoa assim, tudo bem, tudo tranquilo. Se tu tem um pouquinho de atenção, tu vai um pouco, mas está tudo bem mesmo. Se tu não tem, tu segue o baile. Né? Então, esse impacto da linguagem na nossa vida, né? e a percepção de que nós falamos muito, escutamos pouco, e, ao mesmo tempo, não sabemos falar e não sabemos escutar, significa o quê? Que a gente comunica o tempo inteiro e não se comunica. É mais ou menos assim que eu vejo. Não sei se faz sentido para vocês, né? Faz, querida. Acho que tu traz várias frentes aqui que são importantes, né? A história da nossa capacidade de escuta, que é muito difícil hoje, não fomos ensinados a escutar, né? O quanto que a empatia está atravessado também no meio de tudo isso e acaba sendo um dos pilares desse processo, né? E eu acho que quando tu traz a questão de que te falaram sobre comunicação não violenta e tu pensou, por que eu tenho que olhar para isso se eu não sou violenta? Eu acredito, né, Ali, que é a sensação de Muito boa comum. parte das pessoas, né? Até quando a gente está falando sobre isso nas nossas formações, nos nossos desenvolvimentos dentro das organizações, e a gente traz essa temática para que as pessoas possam compreender melhor o que está ali envolvido na compreensão da CNV, passa por um processo da gente entender das habilidades sociais que nós temos enquanto ser humano, né? Por isso que tu trouxe, Gorete, a questão bem importante, as relações sobre pessoas, né? Quando a gente está falando de comunicação, é essa nossa habilidade verbal e não verbal de se relacionar, de se conectar com o outro, e para que a gente possa falar disso, precisa falar de relação, né? E isso é o que mais, na verdade, a gente trata dentro das organizações, dentro das equipes, das lideranças, mas para que as pessoas compreendam, né, o que não é violento, como é que eu digo isso, né, e usar a metodologia, o conceito de não violenta como comunicação que o Marshall tanto quis trazer, foi ótimo o teu paralelo, né? Psicologia positiva é a mesma coisa, as pessoas acham que é autoajuda, é o poder do pensamento, é o segredo, né? Então a gente também estuda psicologia. O segredo é boa. O segredo, é ótimo. Vou ganhar na loteria, né? Então, é muito bacana a gente quebrar, assim, né, esses conceitos para a gente entender e se aprofundar, né? Esse é o convite, na verdade. Hoje a vida é tão corrida que a gente fica na superfície, e a gente não entende, inclusive, os conceitos que estão permeados aí no nosso dia a dia, né? Maravilha, Cris, coisa boa. Gorete, me diz... Ai, complemente, por favor. Uma coisa bem legal é que assim, a gente também anda nesse piloto, porque a gente não aprendeu, a gente não foi educado. Eu não sei vocês são bem mais novas, né? Mas eu estou vendo assim, eu vejo assim, eu celebro muito essa nova geração, porque eu tenho os meus sobrinhos netos, pitocos, e eu vejo como eles já estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. E nós também, essa geração mais nova, mais preparada para poder fazer essa educação dos sentimentos, porque ninguém nos perguntou na escola, nem na faculdade, nem no momento, como é que tu está te sentindo antes de uma prova? Tu está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer por ti? A gente cresceu com a ideia de que necessidade era escassez,
era falta. Perfeito. E, no entanto, necessidade é aquilo que é necessário, é aquilo que é vital para nós. Que a gente não Né? pode deixar de lado, né? A gente não pode deixar de lado. Uhum. Então, assim, ó, e aí é uma coisa muito louca, como nos diz Marshall, né? Quando é que eu virei a chave e fui picada pela CNV? Porque a gente vive muito nessa mentalidade binária, né? Do certo e do errado. Então, assim, se um está certo, o outro tem que estar errado. Então, é o ganha, 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 perde. E o que a CNV nos traz é um olhar sobre a nossa humanidade. A partir do momento que eu olho para mim e para a minha humanidade, eu consigo olhar para a humanidade do outro. Então, ele é todo um olhar, primeiro, para mim, e nessa checagem que a gente não está acostumada a fazer. Tanto é assim, o nome do meu trabalho que eu qualifico, que eu faço hoje, se chama Educar para Sentir. Que eu acho que é mais ou menos isso que a gente está precisando, assim, ser permeados. E veja bem, tudo isso que eu falo, ela se aplica às organizações, porque as emoções permeiam as organizações. As pessoas são a organização. Né? Então, como tu desvincular, tu sair e ficar só no pensar e no agir e esquecer do sentir, né? O sentir, ele é fundamental, até porque ele é o princípio de tudo. Porque a partir do momento em que eu olho para esse sentir, eu compreendo aquele meu funcionário que está ali, que aparentemente, né, pode estar numa reunião totalmente desconectado da reunião, porque está com questões seríssimas internas para resolver, e todos em volta no imaginário e criando aquele imaginário, que é a coisa terrível, o tal do teatro mental. Ah, ele está com problema comigo. Ah, ele nem me olhou hoje na reunião. E aí fica aquele rádio, corredor terrível. Teatro mental, eu achei ótima essa expressão, porque é bem mental. isso mesmo. E assim, aí sai da reunião, tu viu só como a Gorete hoje estava desligada da reunião, mas olha só, a Gorete está com uma questão familiar seríssima. Ninguém parou para conversar com a Gorete, perguntar, Gorete, eu estou vendo que tu não está bem, que tu tá um pouco desligada, tá um pouco, né? Tu quer falar sobre isso? Ah, coisa boa! Alguém está me olhando, sério. Gente, quem não quer ser visto? Quem não quer pertencer? Eu digo, nós todos temos um leque de necessidades, mas tem algumas, como a necessidade de ser visto, de pertencimento, de valorização, que elas permeiam a nossa vida desde que a gente acorda até quando a gente dorme. Elas são fundamentais. Então, voltando lá para... É que eu gosto de trazer caso prático para a gente entender bem como funciona. Vai lá, querida, tá ótimo. Claro. Tá ótimo. Segue teu raciocínio. Então, assim, sair desse sistema binário do certo e do errado e ir para uma linguagem das necessidades. Então, quando o Marshall diz assim, por trás de toda ação existe uma necessidade a ser atendida, ou seja, tudo que eu faço, eu estou querendo atender uma necessidade. Então, se eu pego e digo para o meu filho assim, ah, mas que saco, tu é um folgado, tu não faz nada nessa casa. Eu, de uma maneira muito trágica, porque aí é como o Marshall diz, como a gente não aprendeu a falar, a nossa linguagem ela é trágica, a gente manifesta algo que é importante para nós de uma maneira totalmente trágica. Se eu olhar e trocar essa frase e pensar assim, o que está faltando para mim? Bom, para mim, organização é muito importante aqui em casa. Então, de vez olhar para o outro, e aí a gente toca assim, em duas coisas que eu acho fundamentais na CNV e que comungam e que eu vejo que vocês falam também, que é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Né? Então, fazer um olhar interno, que sempre tem a presença como pressuposto, que presença para mim virou QR Code. Eu fiz até um card para postar no LinkedIn assim, né? Para chegar no é como chegar no restaurante, para te chegar em ti, chegar no outro, tu tem que passar pela presença. Aí é um tem que, porque sem presença, tu vai ser simpática, tu vai fazer julgamento, tu vai rotular e tu vai ficar nesse círculo vicioso. Ai, que fantástico. Tu sabe, Gorete, que agora eu estava falando sobre humanidade, eu me lembrei que o Marshall traz muito a história das 3 perspectivas, né? Que é dos 3 pontos, que é humanidade, perspectiva e individualidade. A gente conseguir se conectar com a individualidade do outro, com a humanidade do outro e com a perspectiva do outro, né? E essas palavras, para mim, elas têm uma abrangência que a gente muitas vezes não consegue ter dimensão, porque quando eu falo só sobre humanidade, eu estou falando de algo bem grandioso, né? Quando eu entro em perspectiva, em individualidade também, né?
E a cada momento que tu traz essas reflexões, eu fico pensando exatamente no processo, né? No processo acontecendo, né? E pode ser, e a gente vinha falando nos nossos bastidores, né, que muitas vezes as pessoas se apegam aos os quatro pilares, os 4 fatores ali que estão atravessados a CNV, né? Eu Como queria uma muito que técnica. Isso, eu queria que tu É, desmistificasse essa questão da técnica, que tu sim. pudesse trazer para os nossos ouvintes quais são esses 4 passos, para quem nunca escutou, poder se aproximar deles, né? Porque conforme tu foi falando, eu fiquei pensando, bom, aqui a gente está fazendo um pedido claro, aqui eu tô na Exato. presença, eu estou É, observando. No momento que sim, eu falo sobre organização, eu estou falando sobre a necessidade. Então, todas exato. essas questões que tu pudesse falar sobre esses 4 pilares da CNV e que tu trouxesse um pouco dessa, que a gente Fluidez. desmistificasse isso, que não é uma ordem cronológica, porque senão a gente fica preso e a gente não vive a experiência como realmente precisa, né? Sim, muito legal tu trazer isso, porque muitas vezes as pessoas acham que a CNV é uma técnica, né? Inclusive porque isso diz ali técnicas para aprimorar o Técnicas, próprio livro do Marshall, né? Mas a aham. CNV não tem nada de técnica. A CNV é uma habilidade, é esse olhar interno, é uma habilidade na linguagem, por quê? Porque a linguagem é o que conduz as nossas relações, né? E para justamente fazer esse olhar interno, então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre os passos. É importante a gente entender os passos, e é bem legal também a gente compreender que no início a gente fica um pouco engessado. Uhum. Quando a gente conhece a CNV, assim, tu para te conseguir, é mais ou menos para te entender como a máquina funciona, tu precisa trabalhar. Isso, Então, quais são eles? É o isso. fato, os sentimentos, as necessidades e o pedido. É claro que no início, para te conseguir tornar isso fluido, fica um pouco estranho. Foi Uhum. muito engraçado, porque eu tenho uma relação muito, além de sangue, muito, muito de alma com as minhas irmãs, né? Então foi muito bom, porque elas também me ajudaram nesse. E elas me dizem assim, ai, eu tô achando tão estranha a maneira como você está falando no início. E isso dá um estranhamento do cão, mas isso não pode te tirar da ideia de que com o tempo ela vai ficar tão fluida, porque assim, ó, o que a gente quer? Vamos pensar assim, conexão. Isso é que a CNV quer. O Marshall começa o livro dele dizendo assim, ó, tudo que eu mais quero é compaixão, né? A compaixão eu vejo como esse ato de amor, de compreender o outro. Não é sobre concordar. Outra coisa bem legal da gente falar. Isso é tão importante num ano como esse, num ano de eleições. E a Onde Gorete a está intolerância trancando. reina de uma Oi, forma. Gorete. Ai, sério que eu tranquei? Trancou, querida. Sério. Mas isso funciona exatamente Calma, assim, no calma. mundo tecnológico. A gente vai esperar tu voltar, bem bonita aqui. É que eu não lembrei. Não Ainda voltei ainda ou já não. voltei? A gente ainda está com Nossa. a imagem e o áudio em momentos diferentes. Mas calma, calma que vem. Essas loucuras da internet, né? Isso é um bom momento para a gente lidar com a impermanência da vida, isso é a própria vida. Mas aí, Isso! é, Ó, agora eu acho Ó, que tu agora tá tu voltou. ok. E eu recuperaria. voltando, Eu recuperaria desde a fala das tuas irmãs, porque para mim ali começou a falhar, daí tu Isso. conseguiu voltar, mas ainda deu uma desconectada ali E não, depois. não se tá preocupa bom. que a gente corta, tá? O Tá. áudio, Isso. tá? Então tá, meninas. Então, assim, voltando, lidando com essa impermanência da internet, que nada mais é do que um reflexo da impermanência da vida. Então, vamos abraçar, lidar com ela, respirar fundo e seguir, né? Não dá para travar, né? Vamos lá. Isso Então, eu mesmo. estava compartilhando por aqui, que é bem legal. Quando a gente também começa a estudar a CNV, a gente cai em algumas armadilhas, assim. Primeiro, a gente também acha que todo mundo tem que saber CNV. Então, assim, a gente... como fez diferença para ti? Então, assim, vamos esquecer. Segundo, a gente acha que as pessoas têm que saber CNV para se comunicar contigo. Também não é assim. As Uhum. pessoas não precisam. Por quê? Porque partindo dessa ideia de que a transformação ela é muito tua e ela acaba reverberando no outro com o fenômeno da compreensão e no social. Então, não se preocupem. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a estudar a comunicação não violenta, fica um pouco
estranho, tipo. Então, assim, as minhas irmãs, quando eu falava sobre elas diziam, ai, tá me causando um pouco de estranhamento essa tua fala, porque, claro, é bem legal, porque, assim, a gente tem os 4 passos, né, como a Liane falou. Então, a gente tem o fato, o sentimento, a necessidade e os pedidos. E a gente, para treinar, a gente precisa passar por isso aí, até que a coisa fique fluida, porque, na verdade, o que a CNV procura é conexão. Então, embora a gente vá trabalhar que sentimento não é pseudo-sentimento, que sentimento é aquilo que eu sinto, e pseudo-sentimento é aquilo que eu julgo que o outro está achando sobre mim, se eu estou entendendo, eu vou captar a partir daquele pseudo-sentimento o que ele quer me trazer. Não é, não, isso não, não. Isso é pseudo-sentimento. Então, assim, não é sobre isso. A CNV, ela visa compreender. Né? E por que assim, é necessário esses passos? Porque o fato... Então, assim, a gente usa muito expressões como tu nunca. Então, assim, tu nunca me ouve. Tu és um colaborador muito desorganizado. Então, assim, o que acontece? Tu sempre te atrasa. Tu sempre te atrasa. Então, assim, vê bem assim, Ricardo, tu sempre te atrasa. Olha essa fala de um líder, né? Embora, e aí assim, ela perde toda a força da assertividade que é necessária para o líder, porque o bom líder não é o líder bonzinho, e CNV também não é ser bonzinho, portanto, eu já vou abrindo os leques, né? Mas para a gente continuar conversando, como vocês sabem, porque tem muita coisa aí. Mas se tu diz assim, Ricardo, tu sempre te atrasa. A primeira coisa é o seguinte, nós não estamos lidando com verdade. Né? Então, a CNV ela tem como um dos princípios fundamentais trabalhar com a nossa verdade, que ela é sempre relativa, porque nós não somos, nós estamos. Então, ela é muito fluida, é muito movimento, né? Mas a gente vai lidar com a nossa verdade daquele momento, com a nossa honestidade. Então, se eu digo assim, Ricardo, tu sempre te atrasa? Como assim? Eu me atrasei nas 2 últimas reuniões. Então, por que é importante o fato? O fato é importante para trazer mais realidade e para não ser discutível. Se eu disser assim, Ricardo, nós tivemos 2 reuniões marcadas na última semana, marcadas para começar às 9h da manhã, e nas 2 reuniões tu chegaste às 9h30. Isso é um fato. Ou seja, se tu entrar lá no vídeo, na gravação da empresa, ela vai poder confirmar. Não é sobre o que a Gorete acha, a Liane ou a Ali acha. Isso é um fato. E isso tira já todo o julgamento. Então, é maravilhoso, né? E tira também todo esse imaginário. Porque para mim mesma alivia, porque, tipo, como assim o Ricardo ele é descomprometido? Aí eu não possibilito olhar para aquele meu colaborador como uma pessoa em movimento, porque ele pode até se atrasar, mas se eu conversar com ele do que impacta o atraso dele na minha vida, já que eu, como líder, o comprometimento e o respeito em relação aos outros funcionários é muito importante, também para a organização, porque quando a gente fala em organização, por que é mais complicado? As necessidades ampliam. Nós temos as nossas necessidades e as necessidades da organização para cumprir. Então, essa aí é o caminho, assim, que a gente está conversando um pouco sobre a fala autêntica, né, que requer muita coragem, e requer muito autoconhecimento, muita autorresponsabilidade, porque eu não estou irritado porque o Ricardo sempre chega atrasado. Eu estou irritado porque, para mim, comprometimento, respeito e para a organização são importantes. E é o mais difícil da gente identificar, né? Quando a gente está começando a entender a CNV e, bom, vamos ir pelos 4 passos mais estruturado, porque talvez ajude a identificar, mas, na verdade, é difícil para as pessoas, porque a gente tem que se vulnerabilizar, né? Quando a gente fala, tu me irrita, né? Tu me né? Eu tô braba porque tu fez tal coisa, né? Na verdade, eu tenho que assumir que aquilo é importante para mim e por isso que a minha brabeza aconteceu, né? O outro, ele não tem culpa de como que eu manifesto esse sentimento ou o que está por trás dessas necessidades que são minhas, né? Mas quando a gente conversa sobre isso com as pessoas, elas têm dificuldade por mais que a gente esteja falando de fatos, né? Só vamos estruturar isso que tu acabou de viver.
As pessoas têm Exato. dificuldade de identificar, mas como é que eu me senti? Como é que eu nomeio esse sentimento? Mas o que está por trás mesmo? Por quê? Porque é o que tu está trazendo o tempo inteiro, que é a conexão. Quando a gente está no piloto automático, a gente não para se analisar, para estar autoconsciente, né? Para a gente ter essa presença de fato com as coisas que estão nos acontecendo. Porque eu estou aqui pensando em outra coisa, eu estou aqui Exato. manifestando de outra maneira, né? Essa Exato. dificuldade hoje do nosso dia a dia, dessa comunicação acontecer de uma maneira fluida, verdadeira, autêntica, que é isso que tu está trazendo, né? Essa é a É maior isso. dificuldade. Muito legal tu trazer isso, porque se a gente parar para pensar, quase a metade do nosso tempo a gente está aqui, está pensando em outras coisas. E aí, então, a coisa não funciona. Então, assim, a presença, e assim, uma coisa bem legal, tá, gente? Eu vou compartilhar algo muito pessoal. A gente aprende, tá bom? Coisa boa que a gente aprende. Eu fui aprender isso com 56 anos. Eu era uma pessoa, sempre estava uma pessoa muito impulsiva. Eu era muito assim, extrovertida, simpática, impulsiva. Eu tinha muita presença física e pouca presença. E é um exercício. E a gente pode, e a gente consegue. Para isso, a gente vai ter que criar algumas estratégias. Eu fiquei assim, olha, durante mais ou menos mais de 6 meses, fazendo checagens diárias comigo mesmo, olhando para o meu corpo, porque a gente tem assim o que a gente tem de mais precioso, o nosso corpo físico aqui, ele serve, sim, ele é material, mas ele é uma baita ferramenta que a gente não dá bola, ele vai nos dando sinais, a gente só olha para ele quando está no burnout, quando a nossa saúde mental está totalmente comprometida. Então, ele é um baita instrumento que a gente tem à nossa disposição, a gente não olha para ele. Então, é só olhar para a gente. É só aprender a se olhar. É aprender. E assim, por que eu digo aprender? Porque não é... Ninguém de nós, a gente não aprendeu. A gente tem que aprender a sentir. O sentir que deve permear. A gente não é ensinado, né? A história do autoconhecimento, que ele é infinito, né? Que ele é todos os dias, essas paradas para a gente refletir o que nos aconteceu, refletir o que foi legal, o que não foi, né? Fazer esses pesos e medidas todos os dias, né? Esta parada precisa acontecer para a autoanálise funcionar, né? Então, o autoconhecimento é a base. Tu sabe que agora, eu te falei que meia hora passava super rápido, já acabo de te informar, já passou meia hora desse nosso papo. Não é possível. Não é possível sim, querida, que a gente está presente. A gente não sentiu porque a gente está presente. É porque a gente está apaixonada, porque a gente está falando do que a gente gosta, do que a gente acredita. Não é técnica, que coisa gente. Linda, né? É coração que pulsa, não é técnica. Tu sabe que agora te escutando, né? Eu fiquei pensando, bom, eu estou escutando esse podcast, estou ouvindo sobre CNV, estou entendendo que eu tenho que desmistificar algumas coisas, estou pensando nos 4 pontos aí que eu tenho que observar, e eu ia te perguntar algo, e daí tu fez uma introdução, eu acho que eu vou aproveitar dessa introdução, que é, bom, quero começar a aplicar isso na minha vida hoje. Então, entendi aí que é uma possibilidade, de me conectar, que é uma possibilidade de me entender, me perceber, né, de estar mais consciente, e quero começar hoje. Uma das dicas que tu já deu aí é a história de tu fez checagens no teu dia a dia para entender como é que tu estava te sentindo, nomear o que tu estava sentindo, né? E eu acho uma excelente dica aí, então, para quem está nos escutando, né? Coloca aí no despertador do relógio, a gente coloca tanta coisa para despertar na nossa vida, né? Coloca ali um momento ali para a gente perceber como é que eu estou me sentindo ao meio-dia quando eu estou almoçando, quando é que eu estou me sentindo a tais horários aí que sejam importantes. Quais são as outras dicas? Se tu pudesse dar mais 2 dicas, Gorete, para as pessoas, além de se perceber. Sim, eu acho que tem, bom, indo ao encontro disso que tu está falando, é bem importante assim que a gente tenha uma lista de sentimentos, tá? Porque a gente não sabe. Uau. Tipo, tu tá ansiosa, eu tô nervosa. Não, mas vamos lá, né? Essa ansiedade, essa raiva, ela vem de onde? Tem mais coisa aí. Então, assim, a gente precisa acessar. Então, bom, o próprio livro do Marshall tem todos os livros, o Permissão para Sentir tem a lista das emoções, isso na internet tu entra. Então, assim, acessar a essa lista de sentimentos e também de necessidades. E eu fiquei durante muito tempo pensando no que estava me acontecendo para eu poder olhar e ver assim, o que está me faltando?
Sabe por que que a gente precisa saber isso? Porque eu preciso saber pedir. E o pedido para alguém, eu preciso saber o que é importante para mim. O porque segredo do pedido é a gente identificar, né, o que é a necessidade, Isso. o que é o sentimento. Então, assim, ó, se eu não souber, se eu não tiver esse processo de autoconexão para saber como eu estou me sentindo, o que é importante para mim, como é que eu vou pedir algo? Aí eu vou ficar na expectativa. Todos nós vivemos num mundo de expectativas. Nós achamos que o outro tem que saber tudo que a gente quer e a gente nem sequer comunica. E quando a gente comunica tragicamente. Então, gente, não tem como, entendeu? É muito complicado mesmo. Então, então, se perceber, fazer a checagem do corpo, ter uma lista aí de emoções e sentimentos para ampliar a nossa percepção, porque a gente tem essa questão meio reduzida das nossas emoções. Escassez de vocabulário. E olha só a terceira dica bem legal. Todos nós temos... Eu estou no ar, gurias, que eu estou meio... Claro, está no ar. Então, assim, ó, todos nós temos os que nós chamamos de gatilhos emocionais. Nós temos também o que se chama, o Paul Ekman fala, as pré-condições. Todos nós sabemos que tem algumas coisas da nossa vida que, se acontecem antes das nossas interações, elas impactam muito nas nossas relações. Uhum. E é muito importante a gente ter consciência disso. Então, por exemplo, tem gente que quando não dorme, quando tem uma noite mal de sono, fica irritado. Então, olha só o quanto é importante tu ter consciência desses teus gatilhos. Por quê? Porque tu vai poder chegar no teu trabalho e dizer para tua colega que vem toda animada, querendo bater um papo, dizer, olha só, eu tô assim, hoje eu não dormi, eu tô muito irritada, eu vou te pedir um tempo para depois eu conseguir conversar, conseguir te ouvir. Outra coisa, fome. Tem gente que quando tem fome, tá? Vocês estão rindo? É alguma coisa familiar aí? Sim! Não, tá bom, é certo isso, né? Quando a pessoa tá meio estranha, ela tá com fome, dá uma comida ali para a pessoa. Então, assim, ó, vamos tentar. Por que é importante as pré-condições? Porque a gente elimina o teatro mental, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, quando estou fazendo a minha meus exames, minha revisão, eu fico extremamente ansiosa, até saber os resultados. Aquilo me tira do meu centro. Eu já comunico, olha só, essa semana não me bota numa live, pelo amor de Deus, eu não tenho condições, né, de fazer uma live. Então, assim, ó, se tu vai para uma reunião, outra coisa muito legal, assim, uma dica maravilhosa, fazer checagem nas reuniões. Se eu tenho uma reunião muito importante e aquele líder vê bem, fazer checagem não é falar da vida, tá, gente? Não, é se perceber. Então, assim, ó, se a gente vai acessando essa lista e tu começa uma reunião e diz assim, Gorete, como é que tu tá chegando? É 3 palavrinhas. Tô chegando leve, né? Não, tô chegando cansada, tô chegando exausta, tô chegando ansiosa. Tu começa a sentir teu time, daqui a pouco tu não vai poder trabalhar sobre algo fundamental naquele dia, porque o time não tá. Tu vai precisar de uma estratégia para trazer leveza para aquele time, para depois tocar a reunião. Vamos suspender a reunião. Suspende a reunião e vamos, né? Então, assim, ó, o pessoal pode dizer, a gente não tem tempo. É que é muito paradoxal pensar que as coisas até podem funcionar, tem prazos, existe toda essa cobrança, mas se a gente tem esse olhar e essa permissão para sentir, ela reverbera mais rápido depois. O engajamento flui. Que é a história da gente não tem tempo, mas no momento que a gente coloca tempo para o tempo, a gente vai ter mais tempo, né? Meio doido isso, né? Doido. Mas é bem isso mesmo. Pode rebobinar aí, rebobina, volta 10 segundos do podcast, escuta essa frase de novo, que ela é bem difícil de entender, mas é isso mesmo que a Gorete quer dizer, né? É muito legal, né, gente? E aí, assim, ó, vamos exercitar a comunicação. A gente precisa de clareza. Não existe óbvio, não existe óbvio. A gente tem que parar para pensar assim, que o que é óbvio para a Gorete não é óbvio para a Liane. Então, assim, por isso que eu acho que tudo começa pelo fato ali, porque se a gente começa a trazer mais dado de realidade, e isso vem com a clareza na comunicação, que é fundamental para o exercício, eu acho que uma boa liderança, para criar confiança, para gerar essa vulnerabilidade, pelo amor de Deus, não pode terminar o podcast sem falar na escuta, que é meu xodó e é tudo que eu amo. Então, fale na escuta. Tá? Só para não parar. Então, assim, a escuta.
Eu fui aprender a escuta com a comunicação não violenta. Eu sempre fui uma pessoa extremamente simpática, mas eu não era nada empática. Então, eu era sempre aquela que, quando a pessoa chegava, ai, Gorete, eu estou com uma questão, um problema seríssimo no meu casamento. Ah, mas então, aí eu vinha com os conselhos. Mas quem sabe tu procura uma terapia, ou quem sabe vai para uma academia cedo, liberar endorfina, enfim. E todos aqueles bloqueios da empatia que a gente não tem. Então, aquela falsa ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro. Nós não temos como nos colocar no lugar do outro, graças a Deus. Então, assim, nós somos únicos, e esse é o caminho, e isso vem bem naquele teu link, assim, esse caminho da humanidade vem de compreender a nossa unicidade e, ao mesmo tempo, universalidade. Perfeito. Né? Então, assim, ó, essa escuta, eu sou apaixonada, porque a escuta, para mim, ela é um verdadeiro ato de amor. Porque a escuta é quando eu saio de mim, e eu adorei quando eu saí de mim essa liberdade que a escuta me deu, porque eu não preciso mais dar respostas para ninguém, eu não preciso mais, isso é muito bom. As pessoas têm que achar as suas respostas, não é agora. É libertador, né? Libertador. Muito libertador. Muito. E é isso que nós queremos que os nossos ouvintes sintam. Essa É liberdade de ser quem a gente é, saber nossos sentimentos, nossas emoções, nossas necessidades. Para isso tem que ter autoconhecimento. E com isso a gente vai fechando o nosso podcast, né, Liane? Gorete, a gente vai ter que fazer um podcast 2. A gente tinha que ter... Vamos seguir o hashtag podcast 2 Gorete. Não, eu acho que assim, um sobre escuta, um sobre empatia, um sobre presença, porque assim, ó, a gente fez um desafio grande, né? Que era falar sobre algo que a gente gosta muito aqui, então a gente poderia te escutar por horas. O nosso público que vai te escutar também vai adorar esse papo, porque as pessoas se conectam com esses assuntos, né? Então, assim, ó, tu complementou coisas tão importantes e fez a gente refletir, né, sobre coisas que são óbvias, mas que a gente tem que escutar de novo, né? Esses convites diários, né? Para a gente se conectar com a gente, né? E realmente é um desafio gravar tão rapidinho isso, tá? Mas, assim, te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua ansiedade, por estar inteira, completa aqui com a gente nesse momento, né? Por ter compartilhado aí esse momento em que a CNV entra na nossa vida, né? Que foi uma escolha, mas por um direcionamento, essa irmã aí, como é que é o nome da irmã que direcionou para a CNV? A Bernadette, maravilhosa, que me botou nesse caminho. Exato, vamos agradecer. Exato, porque olha a importância dessa pessoa, né? Tu estava num momento onde várias possibilidades eram possibilidades, mas ainda assim tu escolheu a CNV, né? E a Bernadette teve uma importância nisso. Então, vou te deixar um espaço de fala aqui para se despedir deste público neste podcast, né? Que fique claro neste podcast, e que tu possa trazer aí as tuas conclusões sobre este assunto, querida. Bom, queridos, então, assim, ó, saindo, assim, vamos lá, vamos falar de sentimento, que foi uma coisa que eu aprendi, então eu estou saindo bem leve, estou saindo grata, estou saindo muito feliz de poder, assim, ter trazido um pouquinho das sementes de comunicação não violenta, que eu acho que colaboram tanto na vida da gente, e a minha necessidade atualmente de contribuição, ela grita muito. Então, eu quero muito contribuir, né, porque eu sou apaixonada pelas pessoas e quero muito contribuir nesse caminho da compreensão, que não é o caminho da concordância, e que coisa boa, porque a gente não tem certezas. A vida é movimento, e a gente, muita humildade nesse processo para poder deixar a criatividade vir, a gente aprender com o diferente, que a gente cresce muito. E se eu pudesse deixar alguma dica, assim como o início de tudo, é muita presença, é pausa, criar pausas na vida. O mundo precisa, a gente, como nos diz a nossa amada Elisama, que eu sei que vocês amam, que a gente nem conversou sobre ela, que ela é tudo de bom. A gente perdeu a preciosidade do estar. A gente perdeu essa preciosidade, né, de poder estar inteiro naquele lugar de ser, né, de pertencer, né? A gente pede muito pertencimento e a gente mesmo foge desse pertencimento em não estando presente. Então, que coisa boa, tudo começa por nós, gente, está tudo em nós, isso é maravilhoso. Então, explorem as suas forças na psicologia positiva, acho que é assim, né, gurias?
Isso, forças, virtudes, né, Alessandra? A Alessandra Isso. é a estudiosa de E é psicologia isso, que positiva seja, aqui do grupo. então, o primeiro de outros tantos, eu estou sempre muito à Claro! disposição. E Querida, deixa o teu arroba do teu Instagram para o pessoal poder te seguir, o teu LinkedIn. Gorete Pereira, no LinkedIn também. Eu produzo material todos os dias ali de comunicação, mais ainda no LinkedIn, né, que é o ambiente profissional. Estou fazendo alguns... Gorete com I, tá, pessoal? Gorete. I no final, exato. Isso. Depois tu pode... Goreti, tá? Não é Gorete, é Goreti mesmo, né? Só para o pessoal te encontrar bem lá. Muito bem. Muito bem. Feliz, Alessandra? Começamos a segunda muito bem, né? Eu tô feliz. Então tá bom. Adorei. Gorete, obrigada para todo mundo que nos escutou e vai ter contato com esse conteúdo aí. Obrigada também. Beijo. Beijo. Beijo.